Olá, bem-vindos e bem-vindas a esta nossa análise aprofundada hoje sobre as ideias bem particulares de Arthur Schopenhauer. A gente vai mergulhar em alguns trechos selecionados de uma obra, assim, monumental, né? O Mundo como Vontade e Representação. Exato, aí são passagens que tocam em pontos-chave, como a gente percebe o mundo, a natureza do sofrimento, o papel da arte. Exato. E a nossa missão aqui, basicamente, é tentar desvendar essas ideias centrais que aparecem nos textos, né? Tipo, o mundo como representação, aquela força motriz por trás de tudo, a vontade. A famosa vontade. E por que para ele a vida tá tão ligada ao sofrimento, como a arte entra como um respiro e até o caminho que ele aponta para uma espécie de salvação negando essa vontade. Ele até comenta, né, que ajuda a ter lido Kant, Platão, os Vedas. Sim, ele menciona isso. Mas olha, sem pressão, a gente vai focar no essencial que tá aqui nesses trechos mesmo. Combinado. Vamos direto ao ponto, então. Beleza. Então Schopenhauer já chegando com aquela frase: o mundo é minha representação. Isso soa assim, meio forte, né? É forte. É a base de tudo. Quer dizer que o mundo só existe para quem percebe? Lembra um pouco, sei lá, Berkeley ou o próprio Kant nesse aspecto. Exatamente. É bem por aí. Para Schopenhauer, o mundo que a gente vive, que a gente experimenta, não é a realidade última, a coisa em si, sabe? É como essa realidade aparece para nós. Uma representação. Mental, podemos dizer. Ok. E como essa representação se organiza? Não é um caos, imagino. Não. Ele diz que tem dois grandes organizadores. Primeiro, o que ele chama de Principium Individuationis. Nome complicado, mas a ideia é espaço e tempo. Ah, o espaço e o tempo. Isso. São eles que fazem a gente ver as coisas como separadas, né? Uma aqui, outra ali. E uma coisa acontecendo depois da outra. Individualizam as coisas. Entendi. Tipo, são os eixos onde a gente plota a nossa realidade percebida. E o segundo? O segundo é o princípio de razão suficiente, o Satz von Grund. Esse é crucial para ele. Governa como a gente conecta essas representações. Como assim? Bom, a causalidade, por exemplo. Por que isso causou aquilo? É o princípio de razão agindo. A lógica, a matemática, até as nossas motivações, o porquê da gente agir de certa forma. Tudo isso são faces desse princípio. Quer dizer que a nossa percepção não é só receber informação? De jeito nenhum. A percepção, Anschauung, ele chama, é um ato intelectual. É o nosso entendimento, Verstehen, que pega as sensações cruas, especialmente as do nosso corpo, e usa a causalidade para montar a cena, para dar sentido. O corpo é a nossa primeira referência nisso tudo. Entendi. E ele se opõe a outras visões, né? Tipo o materialismo, que bota a matéria como ponto de partida. Sim, ele critica bastante. E diz que não dá para começar só com um objeto, a matéria. Porque, afinal, nenhum objeto sem sujeito. Quem percebe essa matéria, né? Claro. Mas ele também não vai para o outro extremo de alguns idealistas que tentavam derivar tudo só do sujeito. Não. Para ele, sujeito e objeto são polos inseparáveis. São os dois lados dessa representação. Faz sentido. Os dois coexistem nessa representação. Exato. E é nesse mundo da representação que surgem os conceitos, as ideias abstratas, Begriff, e a razão, Vernunft. A razão é essa nossa capacidade de abstrair, de usar palavras, de pensar sobre as coisas, mas ela deriva sempre da percepção mais direta, intuitiva. Ele até diferencia conceitos concretos, tipo gato, de abstratos, tipo liberdade. E tem uma curiosidade. Ele era meio cético quanto à utilidade da lógica formal para melhorar o pensamento no dia a dia. Achava que a gente usa as regras mais por intuição mesmo. Interessante isso. Bom, então tá. O mundo que a gente vive é essa representação organizada por espaço, tempo, causalidade. Mas você disse que isso é como a realidade aparece. Uma fachada. O que tem por trás é aí que entra a tal vontade. Precisamente. A vontade, com V maiúsculo, Wille, é a resposta dele para o mistério da coisa em si kantiana. É a realidade fundamental por baixo das aparências. Ok, mas o que é essa vontade?
É tipo a nossa vontade de querer coisas? Olha, aí que tá o pulo do gato. Não é uma vontade pessoal, consciente, tipo eu quero almoçar. É uma força cega, um impulso incessante, sabe? Um querer ser fundamental que está em tudo. Pensa numa energia bruta, um esforço sem fim, sem um objetivo claro. Uma força cega. E como a gente sabe que ela existe? Ah, aí vem a parte genial, eu acho. A gente tem um acesso direto a ela, uma pista interna, através do nosso próprio corpo. No corpo. Como assim? Nossos desejos, a fome, a sede, os impulsos sexuais, até os movimentos involuntários, a respiração, tudo isso, para o Schopenhauer, é a vontade se manifestando diretamente em nós. A gente sente essa força pulsando, de dentro para fora. Nossa, que ideia! Sentir a realidade última de dentro. E isso não vale só pra gente? Pra nós humanos? Não, de jeito nenhum. Essa é a grande sacada dele. Ele generaliza isso para toda a natureza. Toda? Mesmo? Toda. A força da gravidade que faz a maçã cair, a planta que cresce buscando a luz, o cristal que se forma, o ímã que aponta para o norte. Tudo isso são manifestações ou objetivações, como ele chama, dessa mesmíssima vontade, única e indivisível. Peraí. A mesma força. Mas são coisas tão diferentes. Sim, mas ele diz que ela se manifesta em diferentes graus ou níveis. E ele associa esses graus às ideias de Platão, as formas eternas das coisas. A ideia de pedra, a ideia de planta, a ideia de animal. São níveis diferentes de objetivação da vontade. A vontade em si mesma, a coisa em si, está fora do espaço e do tempo. É una. Só aqui no nosso mundo da representação é que ela aparece como essa multidão de coisas e fenômenos em constante mudança. Caramba! Então a mesma força por trás da gravidade e da minha vontade de tomar um café. É. Impactante. Spinoza, aquela ideia da pedra que, se pensasse, acharia que voa por vontade própria. Ou Euler falando da gravidade como um desejo dos corpos. Incrível. Mas você tinha mencionado antes que ela entra em conflito consigo mesma. Como assim, se ela é una? Ah, aí a coisa fica sombria. Esse é um ponto central e bem pessimista. A Entzweiung, a vontade em conflito interno. Como pode? Pensa assim, a vontade é una, mas para se manifestar, ela precisa usar o espaço e o tempo, certo? E aí ela aparece como múltiplas coisas, múltiplos indivíduos, múltiplas forças. Certo. Só que a matéria, o espaço e o tempo são limitados. Então essas diferentes manifestações acabam lutando umas contra as outras por esses recursos para poderem existir. A natureza vira um campo de batalha. Nossa. Mas ele via isso em tudo. Na trepadeira que sufoca a árvore para pegar sol, nos cristais crescendo e atrapalhando um ao outro, até num exemplo bem gráfico que ele dá, daquelas formigas australianas, que, mesmo cortadas ao meio, as duas metades continuam brigando. Que horror. Pois é. E essa luta não é um acidente, não é um desvio. É a manifestação visível do conflito que existe na essência da própria vontade. E é daí, desse conflito fundamental, que brota todo o sofrimento no mundo. Entendi. Então, se a vontade é esse motor cego, conflituoso, e o mundo só reflete isso, a conclusão é que viver é sofrer. Isso é. Pesado. Muito pesado. É a conclusão lógica dentro do sistema dele, né? É pesado, sim. Todo querer, Wollen, todo desejo nasce do quê? De uma falta, de uma necessidade. Mangel. Sim. E sentir falta de algo é, por definição, sofrer. Leiden. É uma dor, uma insatisfação. E quando a gente consegue o que quer? A satisfação é só um alívio temporário. E pior, ele diz que ela é negativa. Negativa. Como assim? Ela é só a remoção daquela dor, daquela falta. Não é um bem positivo em si. E logo depois, ou surge um novo desejo para preencher o vazio, ou a gente cai no tédio, Langeweile. Ah, o famoso tédio. A vontade fica sem ter para onde apontar por um instante. Exatamente. O tédio de um domingo à tarde sem nada para fazer. Seria um retrato da vontade momentaneamente sem objeto. Esse ciclo, desejo, satisfação passageira,
tédio, novo desejo. Essa é a roda da vida para ele. E nos humanos isso é pior, imagino. Bem pior, porque a nossa consciência é mais desenvolvida. A gente percebe mais, antecipa mais, lembra mais. Então a nossa percepção do sofrimento, da falta, do tédio é muito mais intensa. Ele usa aquelas imagens clássicas da mitologia, né? A roda de Ixion girando sem parar. E o tântalo que nunca alcançava a água ou a fruta. Isso. Metáforas para essa condição humana de desejo insaciável e sofrimento inerente. Tá, é uma visão bem sombria da existência. Mas tem alguma saída? Algum consolo, algum alívio? Onde que a arte entra nisso tudo? Ah, a arte, sim. A arte é um oásis, mas um oásis temporário. Ele frisa bem isso. Temporário, ok. Mas como ela funciona? Na contemplação estética, quando a gente realmente se entrega a uma obra de arte, ou mesmo à beleza da natureza, acontece algo especial. A gente consegue, por alguns momentos, escapar da nossa forma normal de ver o mundo. Que forma normal é essa? É olhar para as coisas sempre pensando: para que serve isso? De onde veio? Para onde vai? Isso me ajuda ou me ameaça? Ou seja, olhar sempre através das lentes da nossa vontade, dos nossos interesses, medos e desejos. Entendi. Um olhar interessado. Exato. Na experiência estética genuína, a gente tira esses óculos do interesse. Em vez de ver, sei lá, aquela árvore específica ali e pensar na sombra dela ou se dá fruto, a gente contempla a ideia de árvore. A forma essencial, platônica, o que faz uma árvore ser uma árvore. A essência. E o mais importante, enquanto a gente faz isso, nós mesmos mudamos. A gente deixa de ser fulano de tal, aquele indivíduo cheio de vontades e preocupações. E vira o quê? A gente se torna, temporariamente, um sujeito puro do conhecimento sem vontade. A nossa consciência se desprende do querer individual, a gente meio que se perde no objeto contemplado, esquece o eu, esquece as dores, as vontades. Schopenhauer diz que esses momentos de pura contemplação são os mais felizes que a gente pode conhecer. Que bonito isso. A arte como um pause na vontade. Faz muito sentido. E o gênio, o artista, seria quem consegue apertar esse pause com mais facilidade. Exatamente. O gênio, para ele, é alguém que tem uma capacidade de conhecer, de perceber, que vai muito além do que ele precisa para sobreviver, para satisfazer as próprias vontades. Um excesso de conhecimento. Isso, um excesso de intelecto que não está a serviço direto da vontade. E esse excesso permite que ele veja as ideias eternas por trás das coisas, comuns do mundo. Ele se foca nisso, na contemplação da essência. Legal a analogia que ele faz, né? Da pessoa comum com uma lanterna e o gênio como o sol. Sim. A pessoa comum ilumina só o próprio caminho, as próprias necessidades. O gênio ilumina o mundo. Mas ele também nota, e isso é interessante, que essa genialidade muitas vezes anda junto com um certo desajuste social. Uma certa loucura no sentido de não se encaixar muito bem nas preocupações práticas do dia a dia. Coisa que Platão e Aristóteles já tinham notado, né? Verdade. E as diferentes formas de arte, pintura, escultura, poesia, elas têm o mesmo poder? Funcionam da mesma forma? Elas funcionam de forma parecida, mas em níveis diferentes. Ele cria uma espécie de hierarquia das artes. Uma hierarquia? Qual critério? O critério é qual grau da vontade, qual ideia platônica, cada arte consegue revelar de forma mais direta. A arquitetura, por exemplo, está lá na base. Revela as ideias mais fundamentais da natureza inorgânica. Gravidade, rigidez, peso, luz. Entendi. E subindo. Aí vem escultura, pintura, que já conseguem revelar ideias mais complexas como a forma humana, a beleza, o caráter, a expressão. A poesia, especialmente a tragédia, vai ainda mais fundo. Revela a ideia da própria humanidade, com seus conflitos, paixões, sofrimentos, toda a complexidade da vida, através da narrativa, da ação no tempo. E a música? Eu li em algum lugar que para ele a música era especial, quase fora dessa escada. Totalmente especial. A música é a rainha das artes para o Schopenhauer.
É única. Por quê? Porque enquanto as outras artes são cópias das ideias, e as ideias já são objetivações da vontade, a música, a música seria uma cópia direta da própria vontade. Uau, direto da fonte. Exato. Ela não representa as coisas do mundo. Ela expressa a essência pura do querer, do esforço, da alegria, da dor, do fluxo incessante da vontade. Sem precisar de imagem, sem precisar de palavra. Caramba! Ele até tenta mapear isso, né? Os tons graves seriam as manifestações mais básicas da vontade, a natureza inorgânica. E as melodias, lá em cima, representariam a consciência, os desejos, as lutas humanas. É por isso que a música mexe tanto com a gente, de forma tão direta e profunda. Ela fala diretamente com essa vontade que pulsa dentro de nós. Nossa, faz todo sentido pensar por que uma trilha sonora muda tudo numa cena de filme, né? Perfeito exemplo. A música colore a nossa percepção da vontade naquela cena. Muito poderoso, mas ok, se a arte é só esse alívio passageiro, esse oásis temporário, Schopenhauer aponta para alguma solução mais definitiva para o sofrimento que vem dessa vontade de viver? Sim, ele aponta, mas é um caminho, digamos, bem mais radical. É a negação da vontade de viver. Negar a vontade de viver, como assim? Tipo, suicídio? Não, não exatamente. Ele diferencia bem. O suicídio, para ele, ainda é uma afirmação da vontade. A pessoa quer viver, mas odeia as condições da sua vida. A negação é diferente. Ela não vem só de uma decisão racional de entender a filosofia dele. Vem de onde, então? Vem de um conhecimento mais profundo, mais intuitivo. Um conhecimento que ele diz que consegue ver através do véu da individuação. O princípio individuationis, de novo, aquilo que nos faz sentir separados? Exatamente. Quando alguém percebe de forma muito vívida que a mesma vontade essencial e, portanto, o mesmo sofrimento em potencial está em todos os seres. Quando você olha para o outro e vê não um outro, mas uma manifestação da mesma essência sofredora que está em você, aí surge algo transformador. E o que surge? A compaixão, Mitleid, o sentir com. Ah, compaixão. E ele dá um peso enorme para ela, né? Chega a dizer que todo amor verdadeiro é compaixão. Isso é forte. Fortíssimo. E ele justifica isso de forma bem direta. Como? Porque parece que diminui um pouco a alegria do amor, sei lá. O raciocínio dele é, se a vida é, na sua essência, sofrimento, por causa da vontade insaciável, então qualquer ato de bondade genuína, qualquer ajuda real que você dá para alguém, é, no fundo, uma tentativa de aliviar o sofrimento dessa pessoa. Então, o que motiva a ação ética, a bondade, não é um dever racional frio, como diria Kant, que ele criticava nisso. É o reconhecimento direto da dor no outro, uma dor que você reconhece como sendo, na essência, a mesma que a sua. A compaixão é ver o outro como eu mesmo, de novo. Entendi a lógica. É ver a humanidade ou a seridade compartilhada no sofrimento e a alegria no amor, para ele seria o quê? Provavelmente, ele diria que muito do que chamamos de amor romântico, por exemplo, está ligado à satisfação da vontade, ao instinto da espécie. A conexão ética profunda, para ele, vem mesmo da compaixão. Entendi. É uma visão bem particular do amor, de fato. E como essa compaixão toda levaria a tal negação da vontade? Quando essa percepção da unidade de tudo e da universalidade do sofrimento se torna não só um pensamento, mas uma vivência constante, muito intensa, ela pode funcionar como um quietivo. Um quietivo? Tipo um calmante? Exato. Um calmante para a própria vontade dentro da pessoa. Ela começa a sentir um horror por essa existência baseada no querer incessante e no sofrimento inevitável. Ela não quer mais participar desse jogo. E aí? Aí pode vir o ascetismo, a renúncia voluntária aos prazeres do mundo, a riqueza, a sexualidade, a busca por uma vida de santidade, de desapego. O objetivo final é aquietar, silenciar, extinguir o querer individual. Nossa. Ele via exemplos disso nos santos cristãos, nos ascetas indianos, budistas, até em casos extremos de morte voluntária por inanição, como a expressão máxima dessa negação.
É uma conexão clara com ideias como o nirvana budista ou a redenção cristã, que ele interpreta à sua maneira, claro. Cristo como símbolo da negação da vontade. Que caminho! E só para a gente fechar o quadro do sistema dele, como que a justiça, o certo e o errado entram aí, brevemente? Bem breve. A injustiça, um recht, é quando a minha vontade se afirma tanto que ela invade ou nega a vontade do outro. Roubo, assassinato, canibalismo. Ok. A justiça é simplesmente a negação disso, é não invadir a esfera do outro. O Estado, as leis, criam uma justiça temporal, prática. Usam a punição como um freio, um contramotivo para o egoísmo, para evitar o sofrimento que a injustiça causa. E tem mais alguma? Tem a justiça eterna, que é mais metafísica. É a ideia de que a própria vontade una, ao longo do tempo e através de todos os indivíduos, acaba experienciando todos os lados da moeda, tanto quem causa o sofrimento quanto quem o recebe. E nesse processo, talvez, ela reconheça a natureza dolorosa de si mesma. Ufa, que mergulho! Então, para a gente tentar amarrar tudo isso, o mundo que a gente percebe é essa representação, né? Tipo um filme que a nossa mente projeta. Isso, organizado por espaço, tempo, causalidade. Por trás dessa tela tem a realidade última, a vontade. Uma força cega, única, que não para nunca de querer e que está sempre em conflito consigo mesma. Te entra como um respiro, um alívio temporário. Quando a gente contempla a beleza, a gente esquece um pouco o nosso eu e a nossa vontade e vislumbra as ideias eternas. Um momento de paz, de sujeito puro do conhecimento. Mas a salvação mesmo, a saída definitiva desse ciclo, segundo ele, viria de um passo além, de um conhecimento profundo que gera compaixão, reconhecer a unidade de todos no sofrimento. O que pode levar a pessoa a querer negar a própria vontade de viver, buscar o ascetismo, a renúncia, a santidade. É uma filosofia que definitivamente não deixa a gente indiferente, né? Mexe com a gente. Sem dúvida, é desafiadora. Tem esse pessimismo profundo, essa visão da vida como o querer e sofrer, mas ao mesmo tempo oferece esses caminhos bem específicos, a estética como refúgio e a ética da compaixão como porta para essa renúncia que ele via como libertadora. Faz a gente questionar muito o valor que a gente dá para o nosso próprio querer, né? Total. E fica aqui uma última provocação para a gente pensar. Schopenhauer termina o livro falando sobre o nada. Para quem está aqui, vivendo, cheio da vontade, essa ideia de negar tudo, o estado do santo, parece assustador. Um vazio, um nada. Parece o fim de tudo que a gente conhece. Mas ele meio que inverte a coisa, né? Ele sugere, será que, para quem conseguiu negar a vontade, para quem alcançou esse estado, o nosso mundo real, com todo esse barulho, essa agitação, desejos, sóis, galáxias, será que este mundo aqui não passa de um nada? Uma inversão de perspectiva radical. Fica a pergunta, né? Como seria sentir o mundo puramente como representação, sem o motor da vontade empurrando a gente o tempo todo? Será que aqueles momentos que ele descreve, de contemplação da arte, da natureza, ou de profunda compaixão, será que eles são o mais perto que a gente chega de ter um vislumbre dessa outra realidade? Desse outro lado? É uma boa pergunta para a gente levar daqui. O que significaria essa paz além do querer?